Para uma surpresa de um total de 0 pessoas, o Copom subiu a taxa Selic em 1 ponto percentual mais uma vez. Eu quero conversar com você sobre essa elevação de taxa de juros, como que dá para a gente prever isso. Eu já publiquei vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso e quais são os principais efeitos de uma elevação de taxa de juros, e a gente precisa olhar para o todo, não só para o mercado interno. Vamos lá, é o seguinte. Antes da gente começar, eu quero que você saiba o seguinte: eu estou gravando esse vídeo do dia 3 de maio, portanto um dia antes da reunião, às 22 horas. Eu vou até compartilhar aqui, ó, a tela do meu monitor, para você ver. Eu estou aqui, vou te falar sobre este gráfico, tá? Mas aqui embaixo no cantinho acho que dá para você ver. Ou seja, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira para ser publicado na quarta-feira, e eu já comecei o vídeo dizendo, olha, para uma surpresa de 0 pessoas, o Copom subiu a taxa de juros em 1 ponto percentual. Por quê? Se você já é velho de casa, você já viu esse vídeo. Esse vídeo não, né? Esse material. A opção de Copom, já falei sobre isso aqui. Agora, se você é novo ou nova no canal, eu já convido você para se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum material, porque aqui eu ajudo você a ser um profissional mais completo de mercado financeiro. Eu ajudo você com as principais certificações de mercado financeiro e, para além disso, eu trago estudos como esse que saem da superfície e ajudam você a dominar o mercado para valer, tá bom? Então, se inscreve aí e, se você é novo, já deixa aquele comentário. Vamos lá, primeiro por partes. Como é que dá para a gente saber antecipadamente qual é o movimento da taxa Selic? É muito simples. A gente sabe isso através dos contratos futuros, porque o mercado começa a precificar a elevação, redução ou manutenção de taxa de juros ao longo do tempo. O mercado faz isso através de uma coisa que nós conhecemos como estrutura a termo de taxa de juros, tá bom? E fazendo isso, a gente consegue desenhar a projeção de taxa para o futuro. E aí, para deixar essa parada um pouco mais sofisticada, no ano de 2021 a B3 criou um instrumento chamado de opção de Copom, que basicamente os participantes do mercado podem comprar ou vender opções que apontam a direção da taxa de juros, tá? Eu vou mostrar isso aqui na tela para você. Dividir a tela aqui novamente. Olha lá, a tela que estávamos falando. Então eu estou aqui no site da B3, tá? Ó, opção de Copom. O contrato de opção de Copom permite a negociação da variação da taxa Selic meta, decidida a cada reunião no comitê. Ele é padronizado e negociado no ambiente listado, ou seja, na bolsa. O contrato de opção de Copom é transparente quanto às expectativas do cenário por reunião. Possibilita a negociação independente de cada decisão do comitê e amplia o leque de estratégia à proteção da carteira de investimentos. É isso. Então ele está aqui, ó, data da referência dia 3, a próxima reunião é 3 e 4, portanto sai hoje no dia 4, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 3, o próprio site mostra aqui pra gente, e a Selic meta atual é 11,75. Aqui, ó, o gráfico de probabilidade. Então ele está dizendo pra gente o seguinte, ó, quando eu ponho o cursor aqui, ó, 96% do mercado está precificando a Selic sendo elevada em 1 ponto percentual. 96% do mercado está comprando Selic a 12,75 a partir de amanhã. Então, com base nisso, eu posso afirmar para você que a Selic sobe 1 ponto percentual. E você vai falar, mas peraí, quem que decide? É o mercado que decide ou é o Banco Central? Bom, o fato é que é o Banco Central quem decide isso. Mas o Banco Central decide isso através de parâmetros macroeconômicos. E o mercado faz as suas apostas, essas operações, também com base em parâmetros macroeconômicos. Então, a menos que tenha uma distorção muito grande entre a perspectiva macroeconômica de mercado e Bacen, não tem como isso aqui ser diferente. Então, o Banco Central sobe 1 ponto percentual, tá bom? Ou seja, levamos a Selic para 12,75, tá? Significa mais de 1% ao mês. Então, para aqueles investidores que gostavam disso, tá aí de novo. E aí vem a pergunta, será que a Selic vai continuar subindo? Vamos ver aqui, ó. Próxima reunião é em junho. Então, agora, neste exato momento, o mercado está ainda indeciso, embora, ó,
quase 40% do mercado está precificando uma nova alta de meio ponto percentual. Quase 40% do mercado precificando uma alta de meio ponto percentual para junho. É isso? Quando é a reunião? 14 e 15 de junho. Claro que à medida que vai chegando perto, a gente vai tendo mais assertividade. Mas esse gráfico aqui mostra para a gente o comportamento. Então, ó, a linha azul, que é a manutenção, olha só que interessante. Para a reunião de junho, então muita gente estava apostando na manutenção, tá? Só que aí, ó, quando foi ali para o dia 7 de abril, mais ou menos, o mercado começou a reverter isso, ó, e muita gente saiu da posição de manter a taxa e aumentou aqui, ó, a posição de aumento de meio ponto percentual. Então, o que está acontecendo é que o mercado vem precificando um aumento de meio ponto percentual já para a decisão de junho, o que implica que, se isso acontecer, nós teremos ainda no primeiro semestre de 2022, uma Selic acima dos 13%. Eu não lembro quando foi que isso aconteceu. Talvez em 2015 a gente teve uma Selic de 14,25, se não me falha a memória, tá? E olha só, é importante a gente olhar para isso porque a Selic, a taxa de juros é a mãe de todas as outras taxas, inclusive da Bolsa de Valores. A gente começou este ano de 2022 com o nosso real se valorizando frente ao dólar, mas toda a valorização já se perdeu, a Bolsa começou o ano subindo e tudo que ela subiu ela já perdeu. E, para além disso, a gente tem de olhar também indicadores macro. Hoje, no dia que eu estou divulgando esse vídeo, também foi divulgada a elevação de taxa de juros do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. E, por conta da inflação vivida nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, é verdade, o Banco Central norte-americano tem se colocado na posição de elevar a taxa de juros. O problema é que se o Banco Central norte-americano segue seguindo aumento de taxa de juros, que é o que se prevê, isso, claro, vai impactar na nossa economia. Porque quanto maior é a taxa de juros norte-americana, maior é a capacidade que os Estados Unidos têm de captar recurso para lá, já que estamos falando da principal moeda do mundo. E se os Estados Unidos capta esse recurso para lá, tem menos dinheiro entrando no Brasil. Se tem menos dinheiro entrando no Brasil, o preço do dólar em relação ao real tende a subir. Se o preço do dólar tende a subir, provoca inflação. Se provoca inflação, o nosso Banco Central aqui tende a aumentar ainda mais a nossa taxa de juros, tá bom? E isso é absolutamente preocupante porque a gente está num cenário de alto desemprego, a gente está num cenário de alta inflação e agora um cenário de alta taxa de juros. Acontece que é praticamente impossível uma economia se desenvolver com uma taxa de juros de 12, 13% ao ano. É muito alto. Talvez a gente não consiga ter noção disso, porque o Brasil historicamente está namorando com essas casas, né? Em 2015, a gente teve uma taxa de 14, 25% ao ano. Então, nesses momentos, a gente passa por isso e nós estamos passando por crise. Mas por que é ruim uma economia? Por que uma economia não consegue se desenvolver com essa taxa tão grande? Vamos pensar do ponto de vista econômico. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Imagina que você é um empresário, que você tem lá 10 milhões de reais e você resolve que você quer investir em Brasil. Aí você olha e fala, beleza, vou montar uma empresa? Vou montar uma empresa. Tá bom. Do que vai ser minha empresa? Não importa. O fato é, a sua empresa, ela vai correr risco trabalhista, risco de calote, um monte de risco. E aí, por outro lado, você pode olhar esses 10 milhões e falar, 10 milhões de reais, vou emprestar para o governo. Se eu emprestar para o governo, ele vai me pagar 13% ao ano, pô, vou ganhar 1 milhão e 300 ao ano, sem fazer nada. Sem fazer nada. Por que eu vou correr risco colocando meu dinheiro numa coisa que eu posso perder se eu tenho ali emprestando para o governo? Percebe? Então, a taxa de juros alta, ela não incentiva o investimento em produção. E para além disso, o que acontece é que a taxa de juros alta, ela aumenta o custo do capital para as empresas. Se aumenta o custo do capital para as empresas tendem a não tomar mais dinheiro emprestado para investir em crescimento.
E se as empresas não tomam dinheiro para investir em crescimento, elas não vão investir em crescimento, não vai produzir, não vai empregar, não vai gerar renda. E para além disso, se uma empresa está tomada em dívida pós-fixada e há elevação de taxa de juros, isso vai aumentar o custo do seu capital, ela tende a, ainda no limite, aumentar o preço do seu produto para reverter um prejuízo. Ou ela vai, de fato, ter prejuízo em suas operações, o que não é nada saudável para nenhuma empresa. Percebe? Então, o caminho que nós estamos vivendo é um caminho absolutamente perigoso, que é um caminho de inflação alta com taxa de juros alta. E existe aqui as mais variadas razões para isso. A pandemia tem impacto nisso, a política fiscal tem impacto nisso, agora a guerra da Rússia tem impacto nisso. Então, existem uma série de fatores que contribuem para esse cenário macroeconômico absolutamente perigoso. É perigoso em razão do que está acontecendo no Brasil, mas também do que está acontecendo no mundo, porque, como eu disse, elevação de taxa de juros nos Estados Unidos é muito ruim. Para os americanos, sim, é verdade, mas para o Brasil também. E a nossa situação, diga-se de passagem, é muito pior, porque o nosso desemprego aqui está muito maior e a nossa capacidade de recuperação é mais lenta historicamente. Então é isso, eu quis compartilhar com você os efeitos da elevação de taxa de juros. Um resumo é, elevação de taxa de juros não é bom para ninguém mesmo. Ah, mas eu tenho investimento pós-fixado. Eu, Thiago, tenho investimento pós-fixado. E claro que subir a taxa de juros mostra para mim que eu posso ganhar mais com os meus investimentos pós-fixados. Mas isso não resolve a minha vida. Por quê? Por mais que eu esteja ganhando mais, se a economia onde eu estou inserida é uma economia que não se desenvolve, eu começo a ter outros problemas que em outro momento eu não tinha. Começo a ter problema de que a gente tem problemas com a saúde pública, com segurança, com um monte de coisa. A gente não tem geração de emprego, não tem geração de renda. E, além disso, tá? A gente nunca pode olhar o rendimento nominal da parada. Não adianta nada você ganhar 13% nominal com uma inflação de 10%. Não faz sentido, porque o teu ganho real é muito baixo. Percebe? Então é importante a gente olhar para o todo. Então, o resumo é, eu queria falar com você mais uma vez sobre a opção de Copom, para que você possa, na próxima reunião, já saber os movimentos da Bolsa, tá? Já saber os movimentos da taxa Selic e também contar para você que a elevação de taxa de juros não é bom para ninguém. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.